Olá, muito bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos ao nosso devocional diário nessa segunda-feira, uma palavra de Deus aos nossos corações. Eu quero lembrar você no devocional de hoje o quão perigoso é nós caminharmos somente próximos da presença do Senhor ou próximos daquilo que Deus possivelmente esteja fazendo. Por vezes nós encontramos lugares confortáveis, mas um pouquinho afastados daquilo que Deus está fazendo, e isso pode ser muito perigoso. Eu quero compartilhar com você um texto lá do capítulo 20 do livro dos Atos dos Apóstolos, versículo 7, está escrito assim: No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até meia-noite. Olha que maravilhoso. Haviam muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando levantaram, estava morto. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele, abraçando e disse: Não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. E subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu, e lhes falou ainda muito tempo até o amanhecer, e assim partiu. Então, conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Esse texto é muito amplo, nós poderíamos caminhar para várias direções, fazendo uma exegese sobre ele, mas eu quero levar ao seu entendimento o fato desse garoto, desse rapaz Eutico, estar dentro da onde estava acontecendo o mistério, digamos assim, da palavra sendo ministrada, mas ele não estava no centro, ali próximo, ele estava um pouco mais distante, colocado ali no terceiro andar deste local onde estava sendo ministrado a palavra. E por vezes nós podemos cair nesse mesmo risco que Eutico caiu aqui. Por vezes nós estamos caminhando somente próximos da presença do Senhor. Por vezes nós estamos caminhando próximo da obra a qual o Senhor está realizando. Mas nós não estamos próximos o suficiente para que sejamos contagiados ou, de forma positiva, até mesmo contaminados pela presença do Senhor. Observe que o apóstolo Paulo passou horas e horas ali ministrando, e somente aquele que estava fora do centro, da onde a vontade de Deus estava acontecendo ali, foi que ele despencou lá de cima e caiu como morto. Por vezes nós podemos pensar que somente estarmos próximos do agir de Deus é suficiente para as nossas vidas. Mas não. Quanto mais próximo nós estivermos, mais juntos daquilo que Deus está fazendo nós seremos. E seremos também não somente espectadores, mas participantes, que é o grande mistério da caminhada com o Senhor aqui na Terra. Afinal, nós não devemos construir uma fé passiva, onde ela se movimenta conforme os movimentos do contexto que estamos inseridos, mas uma fé ativa, realizadora, que clama pelo favor de Deus e vive pessoalmente as experiências quais o Senhor tem depositado sobre as nossas vidas. O Senhor está falando, assim como falava lá no Éden, toda a viração do dia, agora o Senhor ele fala todo o tempo, existe uma disponibilidade da comunicação para com o Senhor. Mas se nós, assim como eu, optarmos por estarmos um pouco distantes daquilo que Deus está fazendo, nós corremos o risco de, assim como ele, caímos no sono, desapercebidos e despencarmos lá de cima e caímos morto aqui. Claro que o apóstolo Paulo estava aqui presente e uma palavra sendo ministrada sobre a vida desse jovem fez com que ele voltasse à vida, e assim todos glorificaram e exaltaram o nome do Senhor. Mas esse distanciamento não liberou ele do processo. Esse distanciamento da onde Deus gostaria que ele estivesse não abonou ele de cair lá de cima e morrer. E por vezes não teremos pessoas, assim como o apóstolo Paulo aqui estava, para orar e levantar ele. Então eu prefiro caminhar próximo daquilo que Deus está fazendo do que correr riscos e de alguma forma cairmos, despencarmos e estarmos estendidos no chão, e sabe lá quantos e quantos dias nós precisaremos para voltarmos à vida, para nos colocarmos de pé novamente. Lembramos como existe um grande dizer pentecostal, que caíram do homem, levantaram de Deus, isso é verdade, mas o processo entre cair e levantar é muito doloroso. Eu posso falar, assim como meu filho mais do meio, Caio, fala: você é louco, não compensa caminharmos fora da presença do Senhor. Vamos orar, meus irmãos? Pai, no nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor nessa manhã, Paizinho. Estamos gratos. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por essa segunda-feira, onde o Senhor nos dá mais uma chance, Senhor, mais uma oportunidade de caminharmos o rumo ao propósito que o Senhor tem estabelecido sobre as nossas vidas. Nesta manhã nós falamos sobre caminharmos cada vez mais próximos do Senhor e o risco de estarmos somente a uma distância que por vezes nós pensamos ser controlada daquilo que o Senhor está fazendo, mas existe um risco de cairmos no sono e de forma desapercebida despencarmos, cairmos no chão e sermos mortos pelo nosso afastamento ou pelo nosso esfriamento. Não, Senhor, nós não queremos ser assim como eu, Pai. Nós queremos estar próximos. Queremos, Pai, construir uma fé ativa ao longo dessa semana. Então, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor ministre os nossos corações e nos alerte a cada passo que de alguma forma nós demos que não nos aproxima da Tua presença. Em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, esta é nossa oração em consagração desta semana ao Senhor. Amém.
Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que a sua semana seja incrível na presença do Senhor. Não caia nessa cilada de pensar que está próximo, mas está distante, às vezes está cochilando, está despercebido, e pode ser que você caia, e a dor e a queda é algo muito difícil. Eu vou lembrar você aqui que toda vez que você cair como morto fora da presença do Senhor, é muito mais difícil para você retomar os seus caminhos, então não vale a pena. Deus abençoe a sua vida.